Fala umbandistas! No vídeo de hoje, vamos mergulhar em um dos aspectos mais fascinantes e poderosos da Umbanda, o ponto riscado. Você já se perguntou o que significam aqueles símbolos desenhados com pemba durante os rituais? Vamos explorar juntos o significado, a função e a importância do ponto riscado, e entender como ele atua como um canal de comunicação entre o plano espiritual e o terreiro. Se você é iniciante na Umbanda ou simplesmente curioso sobre essa prática sagrada, fique com a gente até o final e descubra o poder por trás desses traços mágicos. A Umbanda, religião genuinamente brasileira, é rica em simbolismos e práticas que carregam significados profundos. Dentre esses elementos, o ponto riscado se destaca como uma das ferramentas mais poderosas e emblemáticas. Para aqueles que estão começando a trilhar o caminho dentro da Umbanda, entender o poder e o significado do ponto riscado é fundamental para a prática religiosa. O ponto riscado é um símbolo gráfico desenhado no chão ou em uma superfície, geralmente com o uso de pemba, giz branco, mas pode ser feito com outros elementos como carvão, ervas ou até mesmo pólvora. Esses desenhos não são meros rabiscos. Cada traço, linha ou curva carrega uma intenção e um propósito, estabelecendo uma comunicação direta com o plano espiritual. Embora a Umbanda tenha incorporado elementos de várias tradições, os pontos riscados têm suas raízes na cultura afro-brasileira, particularmente nas práticas Banto e Nagô. Esses símbolos foram adaptados e transformados ao longo do tempo, ganhando um novo significado dentro da religião de Umbanda. Cada linha desenhada tem um propósito e está diretamente ligada às energias dos orixás, guias espirituais e entidades. O ponto riscado serve como uma assinatura espiritual, representando a identidade de um guia ou orixá. Quando um médium risca um ponto, ele está estabelecendo um canal de comunicação com a entidade representada, além de firmar a sua presença no local. Em termos práticos, o ponto riscado pode ter várias funções, pode abrir ou fechar trabalhos, proteger o espaço sagrado, atrair determinadas energias ou afastar influências negativas. Os pontos riscados são utilizados em diversas ocasiões dentro de um terreiro de Umbanda. Um dos momentos mais comuns é durante as giras, quando as entidades se manifestam através dos médiuns. Ao riscar o ponto, o médium estabelece a presença da entidade, cria um campo de força e delimita o espaço onde o trabalho espiritual será realizado. A pemba, um giz específico usado para riscar os pontos, é considerada um instrumento sagrado. Ela é consagrada antes do uso e carregada de energia espiritual. A pemba, além de ser o meio pelo qual os pontos são riscados, também é usada para benzer pessoas, objetos e ambientes. Em muitos terreiros, a pemba é guardada com zelo e respeito, sendo utilizada somente em rituais e momentos de grande importância. Cada ponto riscado é único, mas existem símbolos comuns que aparecem em diversos pontos. Linhas retas, curvas, círculos, cruzes, estrelas e outros desenhos geométricos são utilizados para representar elementos como os 4 elementos da natureza: terra, água, fogo e ar, as forças da criação e as energias de proteção. O entendimento desses símbolos é algo que vem com o tempo e com a prática, sendo ensinado aos poucos dentro do terreiro. Uma das principais funções do ponto riscado é a proteção espiritual. Ao riscar o ponto, o médium cria uma barreira energética que impede a entrada de energias negativas e de espíritos mal intencionados. Por isso, muitos terreiros têm pontos riscados na entrada, nos altares e nos espaços onde são realizados os trabalhos espirituais. Esses pontos servem como guardiões do espaço sagrado. A leitura do ponto riscado é uma habilidade que os médiuns desenvolvem ao longo de sua jornada espiritual. Assim como o estudo das letras e números permite a leitura de palavras e equações, o estudo dos pontos riscados permite a interpretação das intenções e mensagens das entidades. Essa leitura não é apenas uma habilidade técnica,
mas também um processo intuitivo, onde o médium se conecta profundamente com a entidade. Em muitos terreiros, os pontos riscados são utilizados em rituais de firmação, onde os médiuns firmam sua conexão com os guias e orixás. Esses rituais podem incluir oferendas, rezas e cânticos, sempre acompanhados pelo riscar do ponto. A firmação com o ponto riscado fortalece a ligação entre o plano físico e espiritual, proporcionando proteção e direcionamento para o médium e para o terreiro. Durante a iniciação de um novo médium, o ponto riscado desempenha um papel crucial. Ele é utilizado para afirmar a presença dos orixás e guias que acompanharão o médium em sua jornada espiritual. Além disso, o ponto riscado é um meio pelo qual o médium aprende a se conectar com as energias das entidades, desenvolvendo sua mediunidade de forma segura e orientada. Existem diferentes tipos de pontos riscados, cada um com sua função e propósito. Alguns são mais simples, utilizados para proteção ou abertura de trabalhos, enquanto outros são mais complexos, sendo desenhados em rituais específicos ou em ocasiões de grande importância espiritual. A complexidade e o detalhamento do ponto riscado muitas vezes refletem a força e a hierarquia da entidade que ele representa. Os orixás, deidades da natureza na Umbanda, também se comunicam através dos pontos riscados. Cada orixá tem seus símbolos específicos, que são desenhados para evocar suas energias e presença. Quando um médium risca um ponto de Oxóssi, por exemplo, ele está invocando as forças da caça, da abundância e da prosperidade, pedindo a proteção e a orientação do orixá. Dentro da Umbanda, os pontos riscados também são utilizados em trabalhos de cura. Ao riscar um ponto específico, o médium pode direcionar as energias de cura para uma pessoa ou situação, auxiliando no processo de recuperação espiritual e física. Esses pontos de cura são geralmente acompanhados por rezas e oferendas, potencializando o efeito do trabalho realizado. Os elementos da natureza têm um papel central na Umbanda, e isso se reflete nos pontos riscados. Cada ponto pode incorporar símbolos que representam a terra, o ar, o fogo e a água, conectando o trabalho espiritual com as forças naturais. Esses símbolos ajudam a harmonizar o ambiente, equilibrando as energias e criando um espaço propício para a manifestação das entidades. Assim como a Umbanda, os pontos riscados estão em constante evolução. Novos símbolos e desenhos podem surgir, refletindo as mudanças na prática religiosa e as necessidades dos médiuns e das entidades. Apesar dessas mudanças, o núcleo central dos pontos riscados, sua função como meio de comunicação e proteção, permanece inalterado. A prática do ponto riscado está intrinsecamente ligada à ética na Umbanda. O médium deve riscar o ponto com respeito, consciência e intenção clara. O uso inadequado ou irresponsável do ponto riscado pode ter consequências espirituais negativas, tanto para o médium quanto para aqueles ao seu redor. Por isso, é essencial que o ponto riscado seja praticado com seriedade e conhecimento. Para os iniciantes na Umbanda, aprender a riscar o ponto é um processo que requer paciência e dedicação. O aprendizado geralmente é orientado por um pai ou mãe de santo, que ensina os significados dos símbolos e a maneira correta de riscar. Com o tempo e a prática, o médium desenvolve sua própria conexão com os pontos riscados, integrando essa prática à sua jornada espiritual. No contexto do terreiro, o ponto riscado também tem um papel comunitário. Ele é um símbolo visível da fé e da devoção coletiva, unindo os membros do terreiro em torno de um propósito comum. Cada ponto riscado desenhado durante uma gira ou ritual é uma expressão da força espiritual que permeia o espaço, fortalecendo os laços entre os médiuns e as entidades. Para os que estão começando na Umbanda, o ponto riscado pode parecer um enigma. No entanto, com o tempo, ele se revela como uma das ferramentas mais poderosas e versáteis da religião. O ponto riscado não é apenas um símbolo,
Ele é um canal de comunicação, uma proteção espiritual e um meio de fortalecer a conexão com os guias e orixás. Entender e respeitar o poder do ponto riscado é um passo fundamental para quem deseja se aprofundar na Umbanda. Em última análise, o ponto riscado é uma manifestação do poder espiritual na Umbanda. Ele carrega em si a força dos orixás, dos guias e das entidades que atuam nos terreiros. Mais do que um simples desenho, o ponto riscado é um ato de fé, uma expressão do compromisso espiritual e uma ferramenta essencial para a prática religiosa. Para os iniciantes, compreender e valorizar o ponto riscado é abraçar um dos aspectos mais profundos e sagrados da Umbanda. Ao longo da jornada de um médium na Umbanda, o ponto riscado se torna um companheiro constante. Cada nova experiência, cada nova lição aprendida no terreiro, é marcada e firmada através dos pontos riscados. Eles não apenas representam as entidades e suas energias, mas também o crescimento espiritual do médium, que aprende a canalizar e manifestar essas forças de maneira cada vez mais eficaz. Outro aspecto importante do ponto riscado é sua conexão com a ancestralidade. Ao riscar um ponto, o médium não está apenas chamando uma entidade presente, mas também orando os ancestrais que pavimentaram o caminho da religião. Essa prática carrega consigo respeito pelas tradições e pelos antigos que, com sabedoria e devoção, mantiveram viva a chama da Umbanda. As novas gerações que chegam à Umbanda encontram no ponto riscado uma ponte entre o passado e o presente. Através dos ensinamentos passados de pai para filho, de mãe para filha, os jovens médios aprendem a importância dessa prática e como ela pode ser aplicada em suas vidas espirituais. É uma herança que se transmite de geração em geração, mantendo viva a tradição e adaptando-a às novas realidades. Em resumo, o ponto riscado é um dos pilares fundamentais da Umbanda. Ele encapsula o poder, a sabedoria e a proteção que os orixás, guias e entidades oferecem àqueles que trilham o caminho espiritual dentro desta religião. Para os iniciantes, compreender o ponto riscado é abrir as portas para um universo rico em simbolismo e significado, onde cada traço desenhado carrega consigo uma profundidade espiritual que transcende o plano físico. Com o tempo, a prática do ponto riscado deixa de ser apenas uma técnica e se transforma em uma expressão pessoal da fé, do compromisso e da conexão com o divino. É através do ponto riscado que o médium se afirma dentro da Umbanda, estabelecendo um elo indissolúvel entre o mundo terreno e o espiritual, garantindo que as energias superiores guiem e protejam seu caminho. É isso, chegamos ao final de mais um vídeo. Se ficou com alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que tento responder a todos. Até o próximo vídeo. Axé!